Bacana. E aí, galera, vamos falar um pouco hoje sobre cultura brasileira. Olha que beleza. Vamos sociologizar. Cultura brazuca. Isso. Pessoal, quando a gente fala de cultura brasileira, é muito normal, é costumeiro que a gente observe que o Brasil tem algumas coisas que não existem em outros lugares do mundo, né? Falando de cultura, vamos falar de coisa positiva, né? Beleza. Nós já falamos bastante sobre definição de cultura, né, pá? Então, quando a gente fala de cultura brasileira, se a gente for pegar o exemplo daquele nosso amigo Félix Guattari, certamente a gente está falando da cultura alma coletiva, né? A cultura tradição brasileira, certo? E é claro que, um momento ou outro, a gente mistura com cultura valor também. Pô, cultura brasileira, vamos falar de comida então, feijoada. O que é feijoada? Eu não sei. Que ignorante, você não sabe o que é feijoada, já vira cultura valor, né? Aí, por exemplo, cultura brasileira, surfar, precisa de uma prancha você tem que comprar. Comprou, cultura mercadoria. Mas enfim, vamos discutir essa questão da cultura alma coletiva do Brasil, né? Então vamos dar uma lidinha aqui rápido, se liga. Paraná, o livro Cultura Brasileira, tal, beleza. Pá, nós podemos observar como um ponto fundamental da cultura brasileira a pluralidade. Pluralidade. Ó, beleza? Pluralidade. Agora, por quê? Pluralidade das manifestações culturais. Se liga. Trata-se de um fato que podemos observar com certa facilidade. Na diversidade... Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra que os óculos não estão dando conta. Na diversidade das formas de alimentação... sempre tem que falar... Cara, falar de cultura tem que falar de comida, não tem como fugir, certo? Gordo. Não, isso. Nas diversidades da nossa alimentação... nas correntes religiosas que nós temos aqui, das manifestações artísticas, nas brincadeiras, nos diversos tipos de falar que o brasileiro tem. Caraca, só isso aqui já dá uma aula inteira. Então vamos lá. Por que a cultura brasileira tem como característica a pluralidade? Vamos ver aqui o que a gente viu. Primeiro, diversidade nas formas de alimentação. Cara, eu não tive essa experiência, mas conheço muitas pessoas que tiveram. E fora que hoje em dia com o YouTube, né, a gente conhece a história de muitas pessoas, mesmo sem a necessidade de conhecer essa pessoa. Uma coisa que a gente vê com muita frequência é brasileiros quando vão morar em outros lugares com uma diferença cultural. Aliás, não precisa nem de diferença cultural. Brasileiros que vão morar em outros países, certo? Costumam sofrer bastante com a questão da alimentação, cara. Se você olhar a alimentação nossa, brasileiro, tudo bem, eu vou falar mais do carioca, que é o meu caso, né? Mas isso é uma coisa que é praticamente uma regra do nosso país. Arroz, feijão e o resto. Sacou? Arroz, feijão e uma carne, arroz, feijão, frango, arroz, feijão, peixe, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e... Se a pessoa se alimenta de forma adequada, tem uma salada ali no meio também, né? Legumes. Ou seja, o arroz e feijão são a base da nossa alimentação, sacou? Aí de manhã, qual é o nosso lance? A maioria dos lugares do Brasil. Um pãozinho, cara. Pô, aquele pãozinho com manteiga, um pão com queijo, um pão com mortadela, sacou? Aí tem gente que troca o pão pela tapioca. Beleza, mas se você olhar a mesma estrutura, você faz um sanduichinho, né? E bebendo o quê? Café. Cara, são coisas que fazem parte da nossa cultura e que em outros lugares do mundo não existem, cara. Não existem, sacou? E aí, pra gente, é difícil perceber se a gente não tem o convívio com outras culturas. Parece que faz parte do mundo inteiro, mas não. Eu estava assistindo um vídeo sobre um lutador brasileiro chamado Marco Ruas. Caraca, esse cara, eu sou muito, muito fã desse cara. Não só como lutador, mas como um exemplo de pessoa. Pô, na minha opinião, esse cara tinha que estar ganhando aí milhões e milhões fazendo palestras pelo mundo, contando a história dele. Mas enfim, eu estava assistindo um vídeo sobre Marco Ruas, ele mora nos Estados Unidos já há algum tempo,
Só que lá na casa dele sempre tem que ter o arroz e o feijão, cara, porque esse cara é carioca da gema, né? Grandão, o cara, pô, treina todo dia, já tem quase 60 anos e treina todo dia. Pô, o cara se alimenta bastante, né? Ele come bem, pra ele a base é arroz e feijão. Aí tava lá, ele preparando a comida, né, no meio da entrevista, tipo um dia com ele, tipo um daily vlog, mas esse vídeo é mais antigo, não, acho que não existia daily vlog na época. E aí ele fazendo, ó, agora, vamos, depois do treino, é hora de mostrar pra vocês a dieta Ruas, que é o sobrenome dele, né? Aí tu imagina o quê? Pô, lutador, né? Tu vai ter alguma comida balanceada. Tá ele fritando 2 postas de peixe empanado no azeite. Sabe qual é o lance? Cara, cultura brasileira, entendeu? Esse negócio de... E o quê? Arroz, feijão, o peixe frito lá, pá, e salada. Acho que ele fez salada de rúcula, se eu não me engano, que já não é tão comum, né? Eu acho que é mais carioca mesmo, brasileiro, o alface, tomate e cebola, né? Mas enfim, então a alimentação é uma coisa que faz parte da nossa cultura. É uma coisa que identifica muito a cultura brasileira. E reparem que toda hora eu estou falando carioca, brasileiro, porque tem que separar. O Brasil é um país tão grande, tão rico culturalmente, tão plural, que a gente falar de Brasil direto é meio complicado, porque o Brasil é muito grande, tem costumes muito diferentes, sacou? O Rio Grande do Sul, por exemplo, é clássico, né? Qual é a bebidinha que acompanha o cara o dia inteiro? O chimarrão, sacou? Pô, lá é frio, né? Bebida quente. E eu fui experimentar chimarrão uma vez, minha mãe viajou a trabalho, né, para Porto Alegre, e voltou com chimarrão, com a cuia, né, tal. Cara, nossa, eu achei horrível, eu era criança, né? Eu tenho até curiosidade para provar de novo, para ver se dessa vez eu vou gostar. Agora eu gosto mais de bebida amarga, né? Café sem açúcar e tal. Mas enfim, pluralidade, primeiro quesito, alimentação. Segundo quesito que a gente vai discutir, correntes religiosas, tá? Vou colocar religiosidade. Cara, religiosidade no Brasil é uma parada incrível, né, cara? No Rio, pelo menos, a gente vê que, pô, eu sou católico, né? Mas, vez ou outra, dou uma chegadinha lá num preto velho para conversar, pedir uns conselhos. E outra vez eu vou tomar um passe, né? E eu soube que tem uma cartomante que vai lá descobrir o seu futuro. Entendeu o lance? É muito comum na nossa cultura. Aí eu tô falando mais do carioca, né, especificamente, que eu convivo. Era muito comum essa mistura religiosa, né? Uma coisa que faz parte também da nossa cultura brasileira. Aqui, por exemplo, né, que no Rio de Janeiro, que eu moro no melhor bairro do Rio de Janeiro, que é o quê? É o Meier, Zona Norte, entendeu? Cara, aqui, só no Meier você vai ver templo budista, você tem loja maçônica, certo? Eu não sei porque eu uso um termo lógica, mas enfim, budismo, maçonaria. Você tem testemunha de Jeová, que é um ramo da igreja protestante, né, que a gente chama de evangélicos, diversas igrejas evangélicas. Você tem igreja católica, certo? Você tem templos espíritas de todas as formas, de candomblé, de umbanda. Você tem a igreja messiânica, né, que é japonesa, se não me engano. Isso faz parte da nossa cultura, entendeu? E por isso que é meio absurdo a gente observar coisas que estão acontecendo hoje, né, 2020, de pessoas com intolerância religiosa, né, quebrando artefatos religiosos, agredindo pessoas por causa de religião. Cara, isso é uma doideira, né? Por favor, galera, tem que respeitar todo mundo, né, cara? Puxa vida. Afinal de contas, a gente aprende que Deus é um só. Manifestações artísticas. A pluralidade cultural do Brasil também se manifesta através das artes. Com certeza, cara. Por exemplo, quando a gente fala de arte, eu vou falar de esporte também, tá? Até porque a gente faz, logo o próximo item é brincadeiras. Cara, o que o moleque brasileiro brinca desde sempre? Jogar bola, jogar futebol. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de futebol, né? Não curto tal, não acho maneiro. Aliás, até gosto, mas eu não sou tipo torcedor, não tenho time, entendeu? Não, Copa do Mundo eu acompanho bem, né? Gosto. Mas vez ou outra, não me atrai muito não, sabe? Mas aí, ó, mesmo assim,
Quando eu era criança, eu já quis ser jogador de futebol. Nossa, ainda bem que eu mudei de ideia, porque seria um caos, né? Meu Deus do céu. Mas, de certa forma, cara, o futebol é uma coisa muito presente no Brasil em diversos aspectos, né? Aí eu falei de brincadeira. Agora, artes. Não é brincadeira, esporte, né? Artes. Cara, a música brasileira... Ó, vamos lá. Os músicos brasileiros, vocês sabem que eu toco, né? Tem vídeo aí no canal. Os músicos brasileiros são conhecidos no mundo inteiro, cara. E conhecidos como músicos que são fora do comum. Cara, é comum você ter uma banda, uma banda ensaiando. Cada um com seu instrumento. O batera, vamos fazer um intervalinho? Fazer um intervalinho, beber uma água, tomar um café. Pode ter certeza, cara, que o guitarra vai sentar na bateria, sacou? Fazer lá um sonzinho e vai sair alguma coisa. Aí você tem o batera, tomou o café dele, foi lá, tocou um negocinho no baixo. O vocalista vai lá e pega a guitarra. Cara, isso é uma coisa que é muito comum. Se você já teve algum contato com música no Brasil, você vai saber que isso é normal. Mas isso é no Brasil, cara. Isso é no Brasil. Isso é uma coisa que você, principalmente vendo entrevistas, né, documentários de brasileiros que foram para fora, isso é uma coisa que deixa os gringos impressionados. Como é que o brasileiro, na arte, na música, né, consegue se virar um pouquinho... Ou seja, a arte aqui, a música, perdão, aqui no Brasil, é uma parada muito mais ampla, né, do que costuma ser em outros lugares do mundo. Aqui você curte a música. Você não curte necessariamente só um instrumento. Sacou? Que maneiro? E tem diversas formas de arte que a gente pode falar do Brasil, né? Que são características nossas. O artesanato, certo? Vou até botar uma questão sobre isso, né? Formas de arte que você enxerga como exemplo do brasileiro. Beleza? E, para finalizar esse trecho e a nossa aula de hoje, vamos falar sobre as diversas formas de falar do brasileiro. Vamos colocar aqui sotaques e gírias. Cara, eu trabalho numa escola que tem um funcionário que ele é nordestino, ninguém sabe exatamente de onde, certo? Rapaz, ele fala um dialeto próprio. Eu não estou falando que é por ele ser nordestino, não, é por ele, entendeu? Ele fala um dialeto próprio, entendeu? Cara, é difícil entender o que ele fala muito rápido e ao mesmo tempo ele fala muito picotado. Ah, tem que fazer negócio, sacou? Ele vai picotando a fala e, meu Deus do céu, a gente chama ele de baixinho. Baixinho, fala devagar, não dá pra entender, cara. Aí ele ri, ele acha divertido. Ele acha que nós somos bobos por não entendê-lo, sacou? Um outro exemplo, agora vamos descer. Sul do Brasil. Tem dois irmãos lutadores famosos, né? Eles se chamam, o apelido deles, né, é Ninja e Shogun. Os apelidos são Ninja e Shogun, são irmãos, são de Curitiba, né? E engraçado, eu falei do Marco Ruas. Esses irmãos, o sobrenome deles é Rua, não é plural, então não tem nada a ver com o Marco Ruas. Esses irmãos, Ninja Rua e Shogun Rua, eles costumam dizer que eles têm o ruês, que é a língua deles. Cara, os dois falam muito rápido e muito picotado. E eles têm um sotaque, né, aquele sotaque de Curitiba muito forte. Um exemplo que para o carioca é estranho. Eles não falam de. Amigo, copo de água. Não, eles falam de, copo de água, sacou? Eles não falam futebol como o carioca fala, futebol. Teve um comercial que o Shogun fez uma vez, que era um slogan, né? O slogan era, não brigue, lute. Como é que ele... Não brigue, lute. Caraca, e disseram ainda que ele teve que gravar várias vezes, que ele falou muito rápido e ninguém estava entendendo. Tem que ver ele dando entrevista no final da luta, certo? Então, esses diferentes sotaques que nós temos, né? Cara, isso mostra também um bom exemplo da pluralidade gigantesca que nós temos aqui no Brasil. Ó, dá mais uma olhadinha para copiar. Onde já se viu, cara, no mesmo país, estados que fazem divisa um com o outro, às vezes as pessoas não conseguem se entender porque o sotaque é muito diferente, como por exemplo Rio e Minas, por exemplo, sacou? Enfim, e fora as gírias, né? Meu Deus do céu. Então é isso aí, galera. Por hoje é só, né? Bacana essa discussão, falar sobre a cultura brasileira. O primeiro aspecto que a gente viu foi a pluralidade, certo? Nosso próximo encontro a gente vai dar mais atenção à questão legal, a casa, a rua e o outro mundo, né? Que vai falar outro mundo é religiosidade, beleza? E depois a gente vai falar sobre
religiões e mais religiões e identidade cultural. Tudo misturado, né? Tudo junto. Valeu, galera. Obrigado pela atenção de sempre. Bacana.